muito bom dia. Bom Valeu. dia no Brasil, boa noite na China, né? Então, nós estamos realizando mais uma atividade dessa cooperação entre o Instituto Unisur, né, e o coletivo de amigos brasileiros na China, que se agrupam em diferentes modalidades aí, né? Hoje nós vamos continuar o nosso diálogo e temos aí o prazer de contar com a presença de um grande parceiro nosso, de um grande amigo nosso, o professor Márcio Postman, que vai ser apresentado com mais detalhes pelo José Renato, nosso parceiro na China, né? Márcio, muito obrigado aí pela sua agenda, pela sua presença, né? E principalmente pelas suas contribuições, né? Nós estamos num momento importante, que é justamente um momento de aprofundar nosso conhecimento, nossas informações, para projetar inteligência sobre o nosso país, o Brasil, sobre a China e sobre a relação de ambos, né? Então, nós estamos para o Instituto, essa parceria é muito importante, é uma parceria não só importante, mas muito promissora, né? Então, com essas boas-vindas a todos e a todas, eu transfiro para o Zé Renato, que vai apresentar o Márcio, e o Rodrigo é o nosso coordenador dessa sessão de hoje. Muito obrigado a todos pela presença e vamos a um bom diálogo. Bem, obrigado, Vicente. Boa noite a todos e todas. É sempre complicado dar boa noite, né? Porque aí fica faltando bom dia para uns ou boa tarde para outros, mas espero que todo mundo entenda aí essa extensão global. Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje estamos aqui com um companheiro que é difícil apresentar. Ele tem um lastro histórico, tanto dentro do partido quanto como pesquisador. É pesquisador, é professor, é político. Eu acho que o quadro de política que o Brasil tem e falta ter mais, ocupar mais espaço. Eu acho que Campinas perdeu muito de não ter tido ele como prefeito. O companheiro Márcio Postman, doutor pela Unicamp, ele foi secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da cidade de São Paulo. Também foi presidente do IPEA ali entre 2007 e 2012. E para quem não conhece o IPEA, o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada. Também foi presidente da Fundação Perseu Abramo ali dos indos de 2012 a 2020. E atualmente é diretor do Instituto Lula. Mais recentemente foi um palestrante aqui na China, na quarta, agora me foge o nome, foi o quarto diálogo entre civilizações, a civilização chinesa, a civilização latino-americana e caribenha. Um debate singular, e foi aí um dos palestrantes do espaço que mostra a importância e o impacto da voz do professor Márcio Postman. Tive a oportunidade, como estudante, de conhecê-lo numa atividade pela independência e democracia do judiciário na América Latina e Caribe, em 2006, organizado pelo juiz presidente da Vara de Campinas, José Henrique Torres. Naquele momento, eu achei uma coisa confusa esse debate de independência do judiciário. Eu acho que a questão de Curitiba acabou nos dando uma lição de que realmente aquele debate era vanguarda, e mais uma vez o Márcio ali se posicionando. E tive outras oportunidades de encontrá-lo dentro do próprio diretório de Campinas e dentro do próprio escritório dele no IPEA, numa pesquisa sobre terras raras. E antes de vir para a China, tive uma oportunidade de conhecê-lo também no espaço já do debate da eleição de 2010. Então é uma honra tê-lo aqui conosco. Espero poder estar abrindo esse espaço e passo a palavra, sem mais delongas, para ouvir o conhecimento que você traz para nós, para podermos formular, formar e pensar China e Brasil dentro da sua perspectiva também. Obrigado pela presença. Olá, então, a todos e todas. Muito obrigado, Renato, por suas palavras de boas-vindas. Agradecer o convite que o Granado nos fez. Cumprimentar a todos, então, Vicente também pela abertura. Bom, nesse período aí de 20 minutos, eu fiquei refletindo que contribuição poderia trazer
especialmente nessa perspectiva que os companheiros estão vivendo a partir da China, em relação ao curso dos acontecimentos aqui no Brasil. De maneira geral, as tratativas a esse respeito focam muito em relação ao curto prazo, ou seja, são reflexões a partir de eventos, de momentos, e obviamente que isso é uma possibilidade de buscar se entender melhor, mas não me parece que seria a forma mais adequada, especialmente quando se parte da hipótese que eu quero aqui desenvolver com vocês, não é? Que é a hipótese que nos conduz a interpretar justamente o entendimento acerca da década de 2020, ou seja, essa terceira década do século XXI, como um ponto de inflexão, né, na trajetória brasileira. Então, essa é a minha principal preocupação, é justamente entender, não é, o Brasil de hoje diante de uma ruptura histórica. E essa ruptura histórica abre justamente um novo caminho, ainda que desconhecido para nós, e que não é perceptível, especialmente porque nós estamos numa espécie de cegueira situacional, envolvidos, tá certo, pelos acontecimentos do dia a dia, como se os acontecimentos do dia a dia permitissem atualizar a estrutura da sociedade, quando, no meu modo de ver, os acontecimentos expressam justamente a mudança na estrutura da sociedade. Bem, então, vou aqui explorar um pouco esta perspectiva de que a década de 2020 é uma década-chave, assim como outras 2 décadas foram para momentos de transformação, mudanças de época, como foi a década de 1880 para o Brasil, a década que interrompeu mais de 3 séculos de escravidão, nos fez abandonar o modo de produção pré-capitalista, mercantilista, vamos dizer assim, e inaugurou uma outra fase para o nosso país, que é a inserção do Brasil enquanto uma economia capitalista inserida no sistema mundo. É óbvio que essa transição já vinha há mais tempo, mas essa década, do ponto de vista histórico, ela marca justamente esta mudança. E esta mudança é importante porque, mesmo que a partir desta década de 1880, ela ainda traga consigo sinais, características do período passado, mas, na verdade, o período passado já não mais domina o período presente e futuro. Certo? Se inaugura, portanto, dali uma nova época. Assim também, me parece, acontece na década de 1930, que é uma década-chave para entender o Brasil em relação ao que ele era até então, um país agrário, um país muito primitivo, expectativa de vida de menos de 40 anos a sua população, 90% da população analfabeta, né? Mais de 80% morando no campo, e nós temos, a partir de 30, uma mudança de época, porque a partir dali se inaugura uma outra dinâmica associada à urbanização, à industrialização, e um projeto, eu diria assim, generoso do ponto de vista da incorporação da massa sobrante do campo, né, que Caio Prado identificava como sendo a massa inorgânica que havia sobrado do projeto capitalista da República, da Primeira República, o projeto dos tenentistas, que foi justamente buscar na proletarização urbana, ou seja, a transformação de trabalhadoras do campo em trabalhadores da cidade, portanto, um processo de proletarização de agricultores em operários, em trabalhadores urbanos, todos eles, de alguma forma, seguidos, guiados por uma identidade
oferecida a partir da carteira de trabalho, que lhe dava identidade, pertencimento a alguma coisa que era inimaginável até então. Bom, então, para mim, nós estamos já numa transição que inicia, basicamente, ao final dos anos 80, início dos anos 90, quando o Brasil se insere na globalização, né, da forma com que inseriu, etc., na era dos Fernandos, mas me parece que a década de 20 será a década-chave para compreender essa nova época em curso, em que, embora sinais do passado sigam presentes, mas não dominam. Tá certo? Bom, para explorar isso um pouquinho nesse tempo que tenho, né, eu vou, na verdade, tratar dos dois elementos estruturadores desta nova época, né, que me parece poder ser uma época alvissareira para o país, muito alvissareira. Bom, então, o primeiro elemento desse momento está associado justamente ao elemento de ordem externa, sobre o qual nós não temos controle, não é? Mas, certamente, como sabemos, o Brasil, desde que se inseriu no capitalismo, na década de 1880, ele se tornou um país periférico, dentro desse sistema de dimensão global, naquilo que alguns autores, como Wallenstein, por exemplo, Fernand Braudel, né, destacam como um sistema que organiza a economia mundo, que é diferente da economia mundial, ou seja, a economia mundo seria justamente aqueles países submetidos ao modo de produção capitalista, se organizam em torno de uma hierarquia que separa o centro dinâmico desse sistema da periferia, das regiões, países satélites. E o centro dinâmico resulta basicamente da concentração de três forças importantes: a força tecnológica, capacidade de produção e difusão tecnológica; a força militar, a capacidade de impor, não é, a sua vontade toda vez que a diplomacia não consegue avançar; e a força da moeda, que é justamente a presença de uma moeda comum, não é, e reconhecida internacionalmente. Bem, então, o elemento externo a que me refiro é justamente a identificação de que estamos diante, não é, do deslocamento do centro dinâmico do Ocidente para o Oriente. Essa, para mim, é a questão central do ponto de vista do elemento externo. Isso a gente podia discutir muito mais sobre isso, mas eu não vou me deter nessa questão. Eu parto do pressuposto que estamos diante, tá certo, de um deslocamento que talvez seja o momento mais importante dos últimos 300 anos, tá certo? Desde que o Reino Unido, né, passou a ser o centro do mundo em função da primeira revolução industrial e tecnológica. Embora, como saibamos, tá certo, até mesmo poderíamos explicar o Brasil, poderíamos explicar a América a partir justamente da relação da Europa com a Ásia, com a Eurásia, com a China, se quisermos, não é? Isso está relacionado, eu só vou aqui comentar, não vou entrar em detalhes, mas desde 1453, não é, com a queda de Constantinopla, pela tomada dos turcos, não é, se interrompeu a passagem pelo Mediterrâneo, pelo canal de Bósforo, que fazia com que Constantinopla, então hoje Istambul, não é, era a principal cidade do mundo do ponto de vista do entroncamento do comércio das antigas chamadas Rotas da Seda, né, com a Europa. O fechamento desta passagem, né, gerou, na verdade, a partir da acumulação comercial mercantil existente, um grande esforço para chegar novamente às Índias e à China, não mais pela passagem antiga, mas agora pelo Atlântico. Tá certo? Então, as grandes navegações que se abrem a partir do final do século XV e vão ganhar importância até o século XVII, né, impulsionadas, né, pelo capital comercial, inicialmente por Gênova, pelas cidades-estados, em articulação com os impérios portugueses e o próprio espanhol, e depois, na sequência, os holandeses, ingleses, franceses, etc. Isso vai gerar a reconexão, né, de uma rota em torno da volta à Eurásia, mas agora pelo Oceano Atlântico. E foi justamente esse ciclo de navegações em busca
da reconexão do comércio com a Eurásia, que, por várias razões em geral, não é? Como sabemos aí de fluxos marítimos, ventos, tempestades, deslocam algumas naves, né, que vão chegar à América. Então, o continente americano é a expressão deste esforço que foi feito. E, de certa maneira, essa descoberta, entre aspas, que se gera em torno das grandes navegações, abre a possibilidade de construção do sistema colonial, Europa-América, né? E que inaugura a moderna escravidão, tá certo? Que é uma espécie de uma primeira cadeia global de produção, né, que se estabelece, especialmente a partir do século XVIII, com o Reino Unido comandando, não é? Mas você tem, digamos assim, no caso do Brasil, mas também os Estados Unidos e, se quisermos, Cuba, não é? Que buscam a mão de obra, no caso forçado da África, de um outro continente, tá certo? Levam para o Brasil, Cuba e Estados Unidos e organizam essa mão de obra trazida de outro continente para produzir na forma de plantation e atender à expansão que o capitalismo passa a ter em função da demanda criada em torno do Reino Unido, né? Então, uma espécie de primeira cadeia global a partir da matéria-prima. Mas o que nos interessa é que, partindo desta concepção de que nós vivemos num sistema mundo e cada sistema, né, em cada período nesse sistema mundo há um centro dinâmico, né? E o que nos interessa agora é reconhecer que, basicamente, desde o início do século XX, né, sobretudo a partir da Primeira Grande Guerra Mundial, que fica claro a decadência inglesa, nós temos um ciclo sistêmico de acumulação que é basicamente centrado nos Estados Unidos. E, para isso, teve duas grandes guerras mundiais. Tem muita história para contar, eu não vou aqui abusar, evidentemente, disso, mas o que eu quero chamar a atenção é que o ciclo sistêmico de acumulação, né, como Giovanni Arrighi desenvolve, né, um ciclo sistêmico que é basicamente que tem como centro, no caso dos Estados Unidos, mas anteriormente foi a Inglaterra, esse ciclo sistêmico de acumulação, não é? Ele tem duas fases, uma fase de expansão material, e quando se esgota a expansão material, nós temos uma segunda fase de expansão, que é uma expansão financeira, mais sofisticada, tá certo? Mas que permite a valorização do capital, da acumulação, etc. E nessa segunda fase da expansão financeira, apesar de mais sofisticada, ela, de certa maneira, é uma espécie de anunciação do esgotamento desse ciclo, tá certo? Desse ciclo sistêmico que está associado a algum país ou alguma região que ocupa esse espaço de centro dinâmico do capitalismo, né? Bom, então, estou fazendo uma volta grande para dizer o seguinte: o Brasil, tá certo? A partir da Revolução de 1930, ele, de certa maneira, tá, ele pega uma carona dentro desse ciclo sistêmico de acumulação dos Estados Unidos, tá certo? Para poder, na verdade, introduzir a industrialização e avançar no seu projeto de urbanização. Nós temos várias tratativas, né, de Getúlio com o Roosevelt, por exemplo, não é? Tem uma passagem em 1936, quando o Roosevelt vence a sua primeira reeleição, das três que ele participou, a primeira foi a eleição, não era a reeleição, e ele vai visitar a Argentina, isso em 1936, né? A Argentina era considerada a sexta economia mais importante do mundo, mas para chegar à Argentina ele para no Rio de Janeiro e é recepcionado num banquete com Getúlio, e isso está documentado. Ele faz um discurso parabenizando tanto aos Estados Unidos como o Brasil, como os dois países que conseguiram inventar o New Deal. Portanto, ele reconhece que nós estávamos vivendo naquela época um novo acordo social, né? E esse acordo social ganha pujança quando o Brasil faz um acordo com os Estados Unidos, né, de recepcionar aeronaves num espaço nacional, no caso de Natal, né, espaçonaves que vão para a África na Segunda Grande Guerra Mundial, mas em compensação, e o Brasil ainda também aceita ingressar na Segunda Grande Guerra Mundial, apoiando os Estados Unidos, etc., mas em compensação o Brasil recebe recursos financeiros para financiar e tecnologia vinculada à indústria de base, ou seja, nós começamos a montar a indústria de base do país, estamos falando, portanto, do aço, a Companhia Siderúrgica Nacional, estamos falando da química, pela Companhia Alcalis,
estamos falando da indústria, da primeira indústria montadora, a Fábrica Nacional de Motores, né? Estamos falando da primeira indústria de mineração, a Companhia Vale de Rio Doce, tá certo? Isso é tudo disso, nos anos 40, esse acordo que nós fizemos com os Estados Unidos, tá certo? E isso nos deu a possibilidade de engatar nesse ciclo expansão, esse ciclo sistêmico de expansão, de acumulação dos Estados Unidos, na sua fase material. Ocorre que nos anos 70, quando o Brasil, aí eu preciso explicar várias coisas, mas não vou entrar no detalhe, quando nós praticamente estamos completando esse ciclo da industrialização da segunda revolução industrial, não é? Os Estados Unidos esgota a sua fase de expansão material e vai se reorganizar para entrar na segunda fase de expansão financeira, que é muito sofisticada e que ganha grande importância a partir dos anos 80, de vários ajustes que faz, etc. E nesta fase de expansão financeira, que enuncia a decadência desse centro dinâmico, tá certo? Essa fase, na verdade, impossibilita que outras nações, especialmente periféricas, possam avançar do ponto de vista material, né? Então, o que eu quero chamar a atenção, e aí vou buscar uma frase dita pela equipe do presidente Nixon dos Estados Unidos, no início dos anos 70, que teria dito o seguinte, ali já quando ele está percebendo, né, os Estados Unidos abandona o padrão ouro-dólar em 1973, não é? Antes ainda da derrota do Vietnã, em 75, antes da derrota na Revolução Iraniana de 79, etc. Ele diz o seguinte, olha, nós, os Estados Unidos, né, não admitiremos um novo Japão na América. Ou seja, ele está se referindo ao fato de que o Japão foi derrotado na Segunda Grande Guerra Mundial e o projeto, de acordo com o Acordo de Alta de 1944, não é, era basicamente para transformar o Japão numa economia agrária, era destruir o seu sistema industrial, não é? E isso não aconteceu, embora tivesse começado, mas não aconteceu em função do risco do avanço do comunismo, da União Soviética, que se colocava cada vez mais pujante ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, até alcançar, não é, e construir a bomba atômica, então a Guerra Fria, etc. Tudo isso vai fazer com que os Estados Unidos concedam ao Japão, à Coreia do Sul, a oportunidade, tá certo, de se envolver fortemente do ponto de vista industrial. Então ele diz, olha, mas nos anos 70 nós não admitiremos um novo Japão na América, ou seja, ele está falando do Brasil. Porque o Brasil, dentro do projeto dos militares, obviamente temos crítica ao projeto militar, mas era um projeto de reforço da industrialização. Tá certo? Bom, e a partir disso o que acontece? Os Estados Unidos se transformam no Brasil num obstáculo a qualquer desenvolvimento, né? Foram eles que derrotaram, portanto, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do Geisel, tá certo? Com o ajuste que foi feito com elevação da taxa de juros desde 79, isso gera a crise da dívida, que atinge vários países da periferia e praticamente interrompe a possibilidade da industrialização do desenvolvimento brasileiro. Então, nós vamos entrar na década de 80, década perdida, tá certo? E em 1990, o Brasil, na verdade, adere à perspectiva neoliberal, à possibilidade de expansão financeira, jogando fora a sua industrialização, tá certo? É isso que acontece. E também, para encurtar palavras, digo que o projeto petista de desenvolvimento também foi detonado pelos Estados Unidos, porque não acredito, tá certo, que haveria a importância que houve das manifestações de 2013, a importância da Lava Jato, tá certo, na destruição do que havia de grande empresa no país, especialmente as construtoras, né? Mas, enfim, isso são assuntos laterais. O que me interessa é dizer o seguinte, que nós estávamos submissos a essa decadência americana, tá certo, com grande dificuldade de fazer um projeto de expansão, tá? Porque não interessa aos Estados Unidos ter uma espécie de competidor, como o Brasil se estava demonstrando ser já no final dos anos 70, que tinha uma indústria complexa e diversificada, equivalente à dos Estados Unidos, tá certo? O Brasil passou a exportar, não é, de tecido a computador. O Brasil produzia computador nos anos 80, tá certo? O Brasil produzia de automóvel à aviação. Nós tínhamos uma indústria complexa, integrada, articulada, tá certo? Aí veio toda essa história de carroças e não sei o que mais, tá certo? Bom, nós aderimos à globalização. Bom, esta questão, tá certo, foi cada vez mais difícil para o Brasil engatar um projeto por mais interesse que tivesse. Então, o que eu quero chamar é o seguinte, o deslocamento do centro dinâmico, né, para o Oriente, o expansionismo
eurasiano, o papel da China, nos dá alternativa que até então nós não tivemos. Essa é a questão mais importante para mim. A década de 2020 é uma década-chave do ponto de vista de redefinição do mundo. Ou seja, o Brasil hoje tem uma alternativa que não tinha porque estava, na verdade, submetido a uma forte constrangimento que vinha dos Estados Unidos. Isso ainda vai ter, evidentemente, mas eu diria assim, o Brasil, do início do governo do presidente Lula, tá certo? Em 2003, nós não tínhamos reservas, nós estávamos praticamente muito forte prisioneiros da relação do Brasil com o Norte. E avançamos, embora sofremos uma derrota, evidentemente, mas eu diria assim que hoje há muito mais conexão com o Oriente, é muito mais fácil, talvez, reconstituir o papel do Brasil dentro dos BRICS, porque uma parte do setor produtivo já está conectado com a China, que é o agronegócio brasileiro. Bom, fico por aqui e passo, acho que já estou avançando demais, dos 20 minutos para falar do segundo elemento, que é de ordem interna, no meu modo de ver, né? Que faz com que a década de 2020 seja uma década excepcional para nós, né? O que eu quero falar com relação a esse elemento de ordem interna está identificado a cisão que percebo no interior do poder burguês no Brasil. Entendo que desde 2008, desde a crise de 2008, tá certo? Que praticamente colocou em xeque o projeto neoliberal, né? O projeto norte-americano, inclusive, de dominação financeira, por várias razões, eu não vou entrar aqui no mérito, posso entrar depois, é claro, mas a partir de 2008 tornou-se mais difícil, na verdade, manter as bases do rentismo no caso do Brasil. É verdade que o governo Lula, na verdade, salvou a economia, as consequências da crise do rentismo, que obviamente seriam muito nefastas para o conjunto da economia nacional. Então, nós desenvolvemos ali medidas importantíssimas, tá certo? Mas desde 2008 ficou claro o sinal, tá certo? De fraqueza do rentismo em continuar sendo o centro da dominação do poder burguês. Vocês estão falando aqui dos bancos, do sistema financeiro. A presidenta Dilma já faz uma tentativa de avançar no que diz respeito a essa cisânia no poder burguês, não é? Mas ainda o sistema rentista, ali na primeira metade da década passada, ainda estava relativamente forte, tinha uma articulação grande com a mídia, tinha uma articulação grande com parte do setor produtivo, que também vinculado ao rentismo. Então, nós terminamos sendo derrotados, eu diria assim, tá certo? Nessa tentativa do governo do PT. Bom, sofremos as consequências disso, mas meu modo de ver, não é? 2020, 2021, está claro, na verdade, que há uma cisânia muito forte e que hoje o capital agrário, vamos dizer assim, o capital vinculado à exportação, primário exportadora, está, na verdade, assumindo a dominância, a hegemonia no interior do poder burguês. Vejo, portanto, com sinais eloquentes disso, né? Em primeiro lugar, pelo fato que o governo de Bolsonaro, né, tem tido êxito, por exemplo, em manter a taxa de juros, pelo menos a taxa de juros básica, abaixo da inflação. Tá certo? Hoje, o juro real básico é negativo, ou seja, isso colocou problemas seríssimos para a reprodução do rentismo, especialmente dentro dos bancos comerciais. Estamos falando dos grandes bancos, que vão, inclusive, bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa, que uma parte viviam também das operações de tesouraria, de compra de títulos, que garantiam resultados elevadíssimos, né? E, obviamente, o setor privado, nos bancos privados, é inegável isso, tá certo? Essas operações de tesouraria hoje já não oferecem resultados satisfatórios para manter, digamos assim, a sinergia no sistema rentista. Não apenas a taxa de juros tem sido baixa, como, na verdade, há uma operação para buscar, não é, deslocar esse capital do rentismo para atividades produtivas. E isso nos parece inegável em relação às oportunidades que estão ganhando dimensão no agrarismo brasileiro, né, no agronegócio brasileiro e suas soldagens com a China. Certo? Se a gente acompanhar o que aconteceu nesses últimos 2 anos, é inegável o crescimento, por exemplo, da Bolsa de Valores no Brasil e de empresas vinculadas às exportações.
Há uma espécie de deslocamento de um capital sobrante antes vinculado ao rentismo e agora em atividades desta natureza, né? Então, obviamente, isso é uma sinalização que nós podemos estar muito próximo, tá certo? De um rentismo hoje muito mais enfraquecido. Tá certo? Talvez o ministro da Fazenda não possa ser um banqueiro, mas talvez tenha que ser alguém do agronegócio. Tá certo? Eu estou querendo chamar a atenção que é uma cisânia dentro do poder burguês. Tá certo? Essa é a questão. Nós estamos num país capitalista, tá certo? É esse segmento que domina a nação, tá certo? Então, esses são os que mandam. Para nós, tá certo? Essa cisânia nos interessa porque ela abre novas possibilidades de articulações. Uma coisa é você ter os bancos dando as cartas, tá certo? E aí você vai falar, como aconteceu a partir dos anos 90, não é? Você tinha uma burguesia industrial forte e que foi sendo subordinada cada vez mais ao capital financeiro. De um lado, não é o que aconteceu? Uma parte da burguesia industrial no Brasil desfez de suas empresas, de suas indústrias. E, ao desfazer, obteve como receita um recurso que passou a ser alocado no sistema financeiro. Tá certo? E, portanto, essa burguesia industrial se converteu em rentista. Passou a defender juros mais altos porque era a forma de valorizar o que havia resultado do estoque de riqueza velho. Não estaria comprometido com riqueza nova, é isso que eu quero chamar a atenção. E sim com juros. Né? De outro lado, outra parte da burguesia industrial que não se desfez dos seus negócios, dos seus empreendimentos industriais, manteve, mas, na verdade, virou comerciante. Por quê? Porque, ao invés de produção e produzir internamente as condições desfavoráveis, etc., passou a importar componentes, insumos, e, portanto, montar internamente. Logo, essa burguesia agora de natureza comercial passou a estar interessado, como todos os comerciantes do mundo todo, não é diferente. O que quer o comerciante? O comerciante quer comprar barato e vender caro. Então, nesse sentido, a burguesia industrial convertida em comerciante passou, na verdade, a defender valorização cambial. Porque quanto mais valorizado o real, mais interessante você comprar produtos importados a menor preço. Uma burguesia interessada também em redução de custos, tá certo? O custo do trabalho. Nós assistimos aí à destruição da CLT. Por quê? Porque para os comerciantes é o seguinte: quanto menos eu pagar de custo, quanto menos custo eu tiver, mais eu ganho na venda do produto. Então, veja, esse é um movimento que veio do rentismo. Me parece que há uma cisânia, portanto, no poder burguês. Esse poder burguês, na verdade, está em conflito, tá certo? Entre os bancos comerciais, os bancos de investimentos, os aplicadores no mercado, nas bolsas, na verdade, no mercado de capitais. Então, tem ali uma questão nova que não tinha desde os anos 90, quero chamar a atenção, tá certo? Com o crescimento do poder do agronegócio brasileiro, né? Então, eu acredito que isso nos oferece um momento muito singular, não é? Que, dependendo para onde nós vamos, mas, de toda maneira, nós estamos em condições de reescrever a história do país, tá certo? Algo que nós não tínhamos anteriormente, apesar de ter partido forte, movimento social, tá certo? Mas o poder burguês estava integrado, estava convergente. Isso era uma barreira, tá certo? Era um muro brutal. Esse muro hoje está com fissuras. Então, me parece que nós estamos diante dessa perspectiva nova e, portanto, a mudança do centro dinâmico, o aparecimento da China, nos faz, por exemplo, ter que refletir a respeito do nosso passado, que foi um passado olhando sempre para o Atlântico, olhando sempre para a Europa, olhando para os Estados Unidos, e isso fez com que o nosso país fosse praticamente habitado, não é? Concentrado as atividades econômicas na área litorânea. E agora, olhando esse novo horizonte, e percebemos que talvez o dinamismo passa a estar no Pacífico e não mais no Atlântico, isso requereria de nossa parte, talvez, uma integração maior sul-americana, tá certo? Uma expansão para o oeste do Brasil, uma conexão com os biomas que nós nunca tivemos até agora. São questões novas que podem ser melhor exploradas, tá certo? Dentro dessa perspectiva que me parece alvissareira e que nós não tínhamos até então. Fico por aqui, Zé Renato. Desculpe abusar do tempo. Não, fez o tempo certo, com as palavras adequadas. Obrigado. Bem, eu acho que para
já dar caldo nessa discussão que vem quente, queria passar a palavra para o companheiro César. Renato, só uma ordem aqui. A Olívia vai precisar sair. Então, César, se você puder nos desculpar e a gente deixar a Olívia fazer uma primeira pergunta, e aí a gente passa ao César e os demais que podem ficar mais tempo. Tá A certo. Olívia Março, ela é jornalista do Valor, está aqui com a gente, faz parte do Camélias, né, do Leblon, faz parte do núcleo que organiza esse evento voltado à comunidade brasileira de esquerda aqui na China. E, enfim, se você nos permite, César, vou só passar a palavra para a Olívia primeiro, porque ela vai precisar sair. E aí a gente, logo em seguida, vai para você e aí para os demais que levantarem a mão. Desculpa aí, Renato. Agora, obrigada, Rodrigo, obrigada, César, desculpa, mas realmente aqui no Brasil de manhã estou em horário de trabalho e preciso sair rapidinho, mas eu queria aproveitar a oportunidade da palestra do professor Márcio e fazer uma pergunta. Durante o seu tempo no IPEA, Márcio, principalmente ali depois, né, acho que numa sequência depois, você desenvolveu bastante trabalho sobre que você fazia reflexões sobre o conceito de classe média e também sobre a questão do trabalho, né? Mas sempre considerando o contexto da sociedade brasileira. Mas fazendo um paralelo sobre esses assuntos com a China, a gente viu que a China ela alcançou a meta de acabar com a pobreza extrema em pleno ano da pandemia, né? Foi uma meta que foi alcançada no ano passado. E a China tem também como objetivo de elevar 400 milhões de pessoas à classe média deles, né? Da sociedade chinesa. Eu queria entender um pouco a sua opinião sobre essas metas da China, como que você, considerando essas suas reflexões sobre a questão de classe média e trabalho no âmbito da sociedade brasileira, queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, Olívia, esse debate sobre estratificação social, ele foi muito próprio da experiência do capitalismo ocidental, e especialmente naqueles países que conseguiram se industrializar. Essa é a questão, especialmente quando se toma como referência a literatura dos Estados Unidos, né, os blue collars, né, que seria justamente aqueles trabalhadores de salários intermediários que não colocavam a mão na graxa, não estavam na linha de montagem, não é? Mas na grande empresa, era a burocracia da grande empresa privada, engenheiros, administradores, contadores, jornalistas, economistas, enfim, tudo que ia cuidar, na verdade, do planejamento da produção da empresa. E esses trabalhadores recebiam também salários, tinham salários fixos, mas, ao mesmo tempo, tinham uma participação nos lucros e resultados. Então, a classe média é trabalhadora, mas também tem vinculações com o andar de cima. E, ao mesmo tempo, também aquilo que vem da própria literatura americana, olhando o chamado Estado industrial, que é justamente aquele Estado que diferenciaria uns chamam Estado de bem-estar social, etc., mas, enfim, na verdade, dentro do Estado que ele também se constituem camadas intermediárias de renda, de status, que estão vinculados ao setor público, né? Então, isso desde a administração pública, como também militar, né? Então, o que resultou da Segunda Grande Guerra Mundial, o complexo industrial militar, né, que passa a ser importantíssimo, especialmente em todos os países, mas especialmente nos países aí do norte, constitui uma camada, uma espécie de elite que, quer dizer, não é proprietária, tá certo? Mas tem salários elevados e status diferenciado. Então, digamos assim, esse é um conceito que vem lá desde Marx sobre a questão da estrutura produtiva, mas se acopla à perspectiva que Max Weber trouxe. Então, tudo para dizer o seguinte: olha, a classe média, tal como nós, classe média assalariada, né, que não é classe média proprietária, que seriam os pequenos negócios, quem tem uma propriedade. Classe média assalariada está vinculado, em geral, à grande empresa e a o Estado grande, Estado industrial, né? Então, isso significa o seguinte: isso só houve onde houve industrialização.
O que acontece basicamente no Ocidente é um movimento contrário, de desindustrialização a partir dos anos 80, já nos 70, bom, enfim. Então, a desindustrialização vai moendo esses postos intermediários. Uma parte da classe média vai virar PJ, como é no nosso caso, tá certo? Eles se transformam, na verdade, em classe média proprietária, que é diferente da classe média assalariada, né? Então, você pergunta, bom, mas e a China? Bom, na verdade é o seguinte, há estudos, inclusive, até do Banco Mundial, que mostram que a classe média hoje é um fenômeno da Ásia, tá certo? Na composição, nos vários estudos por renda que mostram que cresceu. Mas por que está crescendo na Ásia? Porque há um avanço da industrialização inegável nesse sentido, né? Até onde eu sei, não sou um especialista em China, mas até onde tenho acompanhado a proposta chinesa de enfrentamento da pobreza é diferente da do Ocidente, tá certo? Se a gente pegar desde Roberto McNamara, quando presidente do Banco Mundial, né, em 1969, 1981, né, ele, na verdade, desenvolveu, ele era um militar, tá certo? Bom, e ao dirigir o Banco Mundial, ele percebeu, olhando a América Latina, mas não somente a América Latina, que, embora houvesse crescimento econômico, industrialização em alguns países, etc., você tinha parte da população que não se engatava nessa expansão e que eram os pobres, miseráveis, que iam ficando para trás. E ele desenvolve, portanto, o conceito que vem de guerra, né? Tem estudos que mostram, inclusive, essa palavra de política focalizada, tá certo? De foco, de meta, que tem a ver com o planejamento que se fez durante os bombardeiros, por exemplo, da Segunda Grande Guerra Mundial, que você precisava ter foco, meta de quantas bombas ia atingir, aonde atingir, como atingir, em que distância, etc. E aí é trazido, né, da linguagem militar a ideia de foco, de meta. Então, ele, na verdade, ele traz como política do Banco Mundial, que depois vai ganhar dimensão em vários países, inclusive no Brasil, né, das políticas focalizadas, de políticas de transferência de renda para quem realmente precisa, naquilo que ele denominou desenvolvimento pro poor, né, desenvolvimento para pobre. Tá? Então, digamos assim, a nossa experiência é uma experiência de adicionar renda a determinados segmentos para que essas pessoas com renda participem do consumo. Né? Bom, até onde eu entendo, o projeto chinês é diferente dessa perspectiva. Nega que há determinados segmentos que ficaram de fora, sobretudo pobreza rural, mas o projeto, até onde eu entendo, eles vão nas regiões e percebem o seguinte: qual é a vocação aqui da região? O que você sabe fazer? Você sabe fazer isso aqui? Bom, então, com base na tua experiência, na tua tradição e nas oportunidades, nós desenvolvemos aqui uma política de emprego. É mais uma política de emprego, de atividades econômicas, não é, do que transferência de renda. Então, é um caminho diferente que eles fizeram, tá certo? Isso, obviamente, foi muito oportunizado pelo próprio ritmo de crescimento que a China apresentou e acabou trazendo junto essa parte da população. Se a gente olhar aí da globalização para cá, dos anos 90 para cá, tá certo? Os países onde caiu a pobreza, de maneira geral, foi basicamente na Ásia, a Índia, especialmente na China, e houve um certo retrocesso na pobreza nos países do norte. Né? Bom, e agora também nós, aqui na América Latina. Então, não sei se respondi, Olívia, mas... Tá ótimo, obrigada. Ok. Bem, na sequência, então, o companheiro César, depois o companheiro Ricardo e o Rodrigo. Tá. Eu já estou com o microfone ligado? Acho que não. Não, está sim, estamos te ouvindo. Tá, ok. Sim, estamos escutando. Olha, primeiro, é muito interessante, Márcio, que a palavra lucidez tem como raiz luz. Porque à medida que, como é o teu caso, você tem uma capacidade de lucidez enorme, você permite que se tenha luz para os outros. Mas eu queria te colocar 3 questões. A primeira delas é saber o seguinte: hoje, a questão da moeda digital, como é que vai transformar
à economia mundial? Essa é uma primeira questão que eu gostaria de te colocar. Uma segunda questão é, aí sim, como efeito de tudo aquilo que se fez para o meio ambiente no planeta, é como vamos descarbonizar este novo mundo que a pós-pandemia está já colocando, né? E uma terceira questão é a seguinte: eu estou assim percebendo que as novas gerações elas estão com problemas muito sérios em relação à metropolização e aparentemente estão buscando para suas vidas não mais as grandes metrópoles como ocorreu, né, no século XX, particularmente na segunda parte do século XX e no começo desse século, e estão buscando outras formas que não a metropolização, ou seja, avançando em relação à proximidade do meio ambiente sem querer criar problemas para o meio ambiente e pensar em cidades menos com menor população, cidades médias, como me parece que já está começando a acontecer em alguns lugares do mundo e está começando a acontecer possivelmente aqui no Brasil também. Um abraço, obrigado. Zé, eu vou respondendo, para mim não tem problema. Como você acha que é mais confortável? A gente pode fazer a sequência, 2 em 2, 3 em 3, ou você pode responder 1 a 1 também. Acho que é melhor. Não, posso responder 1 a 1, só que nesse sentido eu não ganho muito tempo e talvez não vou atender a todos, mas para mim não tem problema, pode ser de 1 a 1. Então, até agora a gente tem mais 3 pessoas para fazer pergunta. Então tá bom, perfeito. Se bem que as perguntas estão cada vez mais difíceis, então... O nível vai subir, né? Bom, então vamos... César, muito boa também as perguntas. Eu vou de trás para frente e, na verdade, são perguntas que exigiriam respostas, digamos assim, mais articuladas e talvez mais tempo, mas em função de... Vou reagir aqui, tá? Bom, em primeiro lugar, a metropolização, isso que você chamou, que é o processo intrínseco à urbanização, é produto da sociedade industrial. Ou seja, quando você tem... Na sociedade agrária não tinha... Bom, haviam cidades, mas eram cidades agrárias, tá certo? O povo morava nas fazendas e você tinha alguns sobrados, um espaço de comércio, alguma igreja, um prédio público, era isso, tá certo? Mas com a industrialização é que, de certa maneira, o modo de vida se dá fundamentalmente de natureza urbana e portanto, isso leva a um deslocamento da população para determinados polos. Isso ocorreu no mundo todo, não tem nenhuma novidade nesse sentido, né? Agora, a desindustrialização, né, ou seja, a passagem de uma sociedade industrial para uma outra coisa, pode ser de serviços, digital, não sei muito bem qual é o nome, tem vários nomes, tá certo? A informação e tal. A desindustrialização, o esvaziamento da indústria, provoca justamente o movimento contrário, a desmetropolização. E isso já é um fenômeno no Brasil desde a década de 1990. No Brasil, tá certo? Há estabilizou o tamanho, em termos relativos, né, da população nas regiões metropolitanas em relação ao país, e a partir do final dos anos 90 começou a diminuir. Você lembra a crise dos anos 90, desemprego, pessoal que estava em São Paulo volta para o Nordeste, enfim, tem vários fenômenos que vão explicando isso, né? Me parece que agora isso está mais nítido em função das possibilidades de realização do trabalho, pelo menos para alguns segmentos, em casa. E isso está gerando, na verdade, uma transformação muito grande em relação ao que se entende por trabalho. Porque, por exemplo, o trabalho na sociedade agrária, isto é, quando as pessoas trabalhavam no campo, né? Eu moro na fazenda, trabalho na fazenda, o trabalho fora de casa, isto é, o trabalho na lavoura, na estrebaria, era, na verdade, uma espécie de continuidade do trabalho de dentro de casa. Não havia separação de trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa. Isso é um trabalho só. E se começava muito cedo, a hora que o sol aparecia, até a hora que o sol se punha,
E todos trabalhavam, não havia grande diferença entre homem, mulher, criança, tá? Porque era estratégia de sobrevivência. Bom, na sociedade industrial, a pessoa vai morar na cidade, aí muda tudo, porque você passa a ter o trabalho dentro de casa e o trabalho fora de casa. E, fundamentalmente, o trabalho fora de casa, o trabalho de produção, é aquele trabalho que tem alguma remuneração, que tem algum direito, que tem algum sindicato, que tem luta, tá certo? O trabalho feito em casa, que é tão importante quanto o trabalho feito fora de casa, porque é o trabalho de cuidados, né? O cuidado de crianças, idosos, deficientes, o trabalho com a higiene. Obviamente, se não tiver esse trabalho, não tem outro, que é de produção fora de casa. Mas esse trabalho permaneceu praticamente escondido, tá certo? Secundarizado e, basicamente, responsável pela desigualdade de gêneros. Porque como o trabalho em casa ficou basicamente para as mulheres e fora de casa para os homens é que, de certa maneira, tinham status, a renda, não é? Enquanto que as mulheres ficaram, não tinha sindicato, não tinha... Bom, todo esse debate que tem, ele voltou à tona, porque agora, com a presença das tecnologias, a possibilidade de você trabalhar em casa, misturou tudo. O que é trabalho para casa, o que é trabalho fora para casa, está confuso isso aí. E dentro dessa perspectiva, os que podem estão buscando, tá certo, se deslocar daquela condição de moradia, em geral, na massa dos trabalhadores, morando na periferia, ter que pegar um ônibus para ir trabalhar, não sei, daqui 1 ou 2 horas, se você pode trabalhar em casa, num lugar melhor. Então, eu diria assim, olhando o Brasil hoje, pelo menos até 2019, com os dados que o IBGE oferece a partir do Produto Interno Bruto das cidades, nós tínhamos 3 tipos de cidades no Brasil. Né? Nós tínhamos 45% das cidades que estavam com o PIB, a sua produção, basicamente estagnada, que era basicamente as grandes cidades, região metropolitana. Você tinha um segundo grupo, que é o grupo das cidades médias, cujo o ritmo de expansão do PIB era em torno de 7% ao ano, era uma espécie de uma China dentro do Brasil. Cidades médias, tá certo? Então, isso dava basicamente 45% também, então, em torno de 90% das cidades eram isso. E 10% das cidades brasileiras eram cidades fantasmas, que estavam desaparecendo. A população vai embora, não cresce a produção, vive basicamente as pessoas com mais idade de programas sociais, assim por diante. Então, concordando com você, ou seja, nós estamos diante de um movimento de desmetropolização. Penso, inclusive, que dentro dessa perspectiva que eu ofereci aqui, né, de olhar esse novo centro dinâmico no Oriente, nós precisamos olhar o Brasil de outra maneira, não é pelo lado do Oceano Atlântico, é basicamente para o Oeste. E a experiência chinesa, né, das chamadas zonas especiais de processamento, de exportação, foi muito interessante do ponto de vista de conduzir um ciclo de expansão. Talvez podemos refletir em torno disso para olhar o Brasil com base nos biomas, é claro, do Oeste, do Norte e assim por diante. A questão do meio ambiente. Bom, eu sinceramente vou dizer o seguinte, o encaminhamento que nós temos tido até agora, que vamos simplificar e dizer o seguinte, que é a perspectiva do desenvolvimento sustentável, é um rotundo fracasso, tá certo? Porque o que acontece? Nós temos, desde o início dos anos 70, desde as primeiras encontros em torno do problema da questão ambiental, que foi inicialmente trazida por aquele livro Limites do Crescimento, de 1972, do Clube de Roma, tá certo? Olha, esse padrão de crescimento não dá, tá certo? Esse padrão de produção e consumo não é possível para todo mundo. Desde lá que se levantou ali o sinal, né, nós temos tido políticas, na verdade, que são incrementais, políticas que não rompem com a trajetória de insustentabilidade ambiental. Então, por exemplo, olhando o Brasil, tá? O Brasil, desde 1972, tem política para a sustentabilidade ambiental. Foi criado em 1972 a SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, um fato inédito, preocupar com o meio ambiente, etc. Em 1975, né, no governo Geisel, por exemplo, no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, foi criado uma estratégia para enfrentar o problema da poluição, que foi o Proálcool, uma iniciativa inédita dos governos militares, Proálcool, tá certo? Foi também trazida a tecnologia alemã para a energia nuclear. Depois vem a transição, Sarney cria pela primeira vez o Ministério do Meio Ambiente, e os vários governos que sucederam, né, fizeram uns mais, outros menos, tá certo? Mas sempre políticas incrementais, políticas de reserva, todas políticas importantes,
mas incapazes, tá certo, de interromper a trajetória da sustentabilidade ambiental. Tanto é que os indicadores não melhoraram, seja qual for, o IPCC está aí para mostrar. Então, qual é a minha questão? A minha questão é a seguinte: eu não acredito no desenvolvimento sustentável enquanto você não mudar o padrão de produção e consumo. Como você vai mudar o padrão de produção e consumo que é hoje conduzido por grandes corporações transnacionais que subvertem os estados? Então, a impressão que eu tenho é que, na verdade, esse padrão de produção e consumo sabe que não tem futuro. E justamente por não saber que tem futuro, ele acelerou a ideia de acumular e ganhar mais rapidamente. Tá certo? Então, me parece que essa é a questão chave do ponto de vista de entender que não é possível desenvolvimento sustentável nas condições em que nós mantemos o padrão de produção e consumo. Sempre tem medidas ali paliativas, etc., mas não são capazes de interromper esse ciclo de expectativas negativas, tá certo? Bom, a moeda digital. Bem, a moeda digital me parece que é algo que surgiu do ponto de vista dos interesses privados, né? É uma iniciativa que tá em curso, inclusive, tá certo? Mas tem sido questionada pelos estados nacionais, né? Há projetos em vários países para a construção das suas próprias criptomoedas estatais. A China, eu acho que é o país mais avançado nesse sentido, que tá um projeto próprio, tá certo? Interessantíssimo. E entendo que a moeda digital, seja como for, ela, na verdade, quebra o sistema de... Já está quebrado, mas a ideia de ter uma moeda de curso internacional. Tá certo? Isso desmonta o sistema SWIFT, né, que é justamente a forma de meio de pagamento que passa pelo dólar. Então, essa década é uma década que, de certa maneira, colocará por terra, possivelmente, o padrão do dólar. Tá certo? Agora, o que vem na sequência, né? Bom, eu sei que tem o interesse das próprias grandes empresas, né, ter a sua própria moeda, a sua criptomoeda, que não é uma experiência inédita. O feudalismo, né, os senhores feudais tinham as suas próprias moedas, eles tributavam, tinham suas moedas. Depois, a experiência inglesa, né, com a Companhia das Índias, as companhias das Índias, que eram privadas, também tinham suas moedas, tinham seus exércitos. Então, eu realmente não sei lhe dizer qual é se essas grandes empresas poderão, na verdade, criar os seus próprios exércitos, porque se elas não têm condições, elas dependem do Estado Nacional. E se depende do Estado Nacional, tem que pagar imposto para poder ter forças armadas que controlam. Eu sei que de um debate que ocorreu entre o diretor da CIA, né, e um grupo de grandes dirigentes dessas empresas, das corporações, que estavam dizendo que o imposto era muito caro. E eu disse assim, tudo bem, então, você, IBM, você está em vários países. Quando tiver algum conflito e eles forem invadir a IBM ou tomar alguma coisa, você organiza o seu exército, porque não vai ser nós, os Estados Unidos, que vamos para lá para te proteger, se você não quer pagar imposto. Então, tem um problema de como encaminhar essa questão da defesa, né? Se você desfaz da moeda, cria constrangimentos enormes na questão da tributação. Até agora, o G7 está introduzindo, não é, uma nova forma de tributação sobre nas grandes corporações, nos paraísos fiscais, etc. Então, para mim, é uma grande dúvida. Quer dizer, a única certeza que eu tenho, se é que dá para dizer que tem certeza, é que esta década praticamente romperá com o padrão ouro, tá certo? E nós teremos outras possibilidades. Já está em curso o deslocamento da moeda, do dólar para ouro. Vários países têm feito isso, a mesma China, a Rússia, a Turquia, entre outros, que estão se protegendo dessa situação que é o descolamento e do empobrecimento dos Estados Unidos. Fico por aqui, Zé. Sim, isso que eu vou propor agora. São mais 4 perguntas. Vamos dividir em 2 blocos ou vamos fazer um bloco só? O que você pensa? Mais 30 minutos? Mais 25 minutos? Pode ser. Até 11h30. Pode ser 2 blocos, talvez. Né? Posso tentar responder mais sintético, porque eu não tenho dificuldade. Perfeito, continua assim. Então, a gente dá sequência com o Ricardo e depois o Rodrigo. Acho muito, como sempre, muito instigante e sempre apresentando coisas novas reflexões. Aí não tem como, vamos ter que explorar um pouco isso, né? Você estava falando que essa nova situação da burguesia nacional é alvissareira
do ponto de vista do campo popular, porque apresenta uma fissura nesse campo e, portanto, abre mais espaço para disputa política, para recolocação, para mudança de posicionamento dos atores. Por outro lado, o polo dinâmico, nessa fissura, pelo que eu entendi, passa a ser o agronegócio, que consegue hoje ter um poder de acumulação maior. Porém, o agronegócio, obviamente, representa os problemas óbvios. Baixa geração de empregos, isso talvez explique também a abertura de novas fronteiras agrícolas, portanto, a piora cada vez maior da situação ambiental, inclusive com os riscos climáticos que o avanço na Amazônia gera, que pode, inclusive, em algum momento, se voltar contra o próprio agronegócio, pode ser o principal setor econômico impactado, e também, do ponto de vista da geopolítica, do ponto de vista internacional, se o Brasil consegue não ficar tão à mercê dos Estados Unidos pela decadência enquanto a potência hegemônica e o surgimento da China, por outro lado, o setor econômico brasileiro, que tem a excelência das relações com a China, é o próprio agronegócio, que é o grande setor exportador para a China, e, obviamente, a China, mesmo tendo diminuído o crescimento, mas ainda incluindo uma grande parte da sua população no mercado de consumo, tem o interesse de manter também esse tipo de relação. Então, aí fica a questão como o Brasil, apesar de ter um espaço de disputa maior com a burguesia, mas como pode sair da perspectiva hoje colocada de não ser mais uma economia primária, exportadora de bens, mineração, etc., etc., etc. E, ao lado disso, também uma outra questão está vinculada a isso, nessa mudança de relação entre o agronegócio e o setor rentista, não está a ver, de uma certa forma, hoje, nesse movimento de baixa de juros feita no início do governo, não está tendo uma certa repetição do movimento que a Dilma fez no começo do seu governo, de também ter forçado uma baixa de juros por meio dos bancos oficiais, e com a crise europeia, acabou, principalmente com a crise europeia, mas, de qualquer forma, principalmente, talvez, com a reação dos bancos, não conseguiu sustentar isso. Não está havendo um movimento semelhante hoje, onde o Guedes também não consegue mais sustentar a baixa de juros, já está chegando praticamente, ainda está um pouquinho abaixo, mas está chegando praticamente na inflação, e a tendência, obviamente, é, de novo, ter uma taxa de juros real. Ou seja, não existe também uma reação do rentismo, e, às vezes, ele não é tão fraco como parece, apesar dessa expansão do agronegócio, certo? Em que pé que está essa disputa? Eu ouço a outra pergunta, é isso, Rodrigo? Sim, dá sequência para o Rodrigo. Isso. Vamos lá. Bom, são duas partes aí. A segunda, na verdade, relacionada a uma das respostas, a resposta da pergunta do César. A primeira, que eu tinha anotado aqui antes, e era com base na sua fala principal, a gente tem aí no Brasil, né, essa incrível capacidade de andar para trás. A gente conseguiu transitar, como você falou, de um processo de industrialização que era, de certa forma, se não equivalente, pelo menos não muito atrás
dos demais países, das economias centrais. A gente conseguiu transitar disso para, hoje em dia, praticamente aí um novo neocolonialismo agro, uma participação praticamente agrícola do Brasil em relação ao mundo, e tudo avançou nesse processo durante esse mesmo período para uma industrialização 4.0, para algo ainda além do que o que a gente tinha lá atrás. Chegou a falar do papel da China no resgate, né, no nosso resgate, nesse processo, e, enfim, dado o papel da nossa burguesia, sobretudo rentista, mas eu acho que não é nem só rentista, né, porque até boa parte da nossa burguesia clientelista e interna, industrial, fez parte desse processo, e também da ingerência externa, que você também mencionou. Dadas essas dificuldades, o que você entende como as medidas mais urgentes para a gente criar um novo ciclo sistêmico de acumulação? Essa é a primeira pergunta. Aí a segunda, se você puder comentar, porque aí ficou de fora na resposta do César, sobre as CBDCs, que são as Central Digital Currencies, como é o caso aqui do Yuan Digital, que não cai nesse processo das moedas corporativas. São moedas soberanas e, de certa forma, precisam acompanhar aí a dinâmica de um novo mundo que está se criando. Obrigado. Perfeito. De fato, as perguntas cada vez mais difíceis. Então, estou temendo a próxima jornada. Bom, isso só indica a qualidade dos que estão nos acompanhando. Bom, vamos lá. É interessante realmente a abordagem que o Ricardo nos traz. Eu tenho concordância, eu estou querendo dizer o seguinte: nós temos uma contradição, pelo menos é a forma que eu vejo, tá certo? Uma fissura, uma contradição no poder burguês. Não que não tivesse anteriormente, mas agora está muito explícito, tá certo? E, digamos, olhando a trajetória do capitalismo brasileiro, as possibilidades de colocar o tema do desenvolvimento, tá certo, se deu justamente dentro de momentos de fissura, tá certo? Dificilmente nós teríamos rompido com a abolição da escravatura se não houvesse tido, na verdade, uma fissura entre os proprietários rurais, né, cafeicultores que tinham identificado no assalariamento uma possibilidade melhor do que continuar utilizando o trabalho forçado, tá certo? Dificilmente nós teríamos avançado na ideia da Revolução de 30, tá certo? Se não houvesse uma fissura, tá certo, no interior do poder burguês, dos proprietários rurais de São Paulo e entre os mineiros. Então, eu estou vendo, na verdade, como uma oportunidade histórica, mas, obviamente, que não quero negar a complexidade que isso significa, mas é diferente. Essa que é, para mim, a importância da gente, para chamar a atenção do que está ocorrendo, não é? Acho, eu, pelo menos parto dessa perspectiva, não é, que o Bolsonaro, em primeiro lugar, é o seguinte: o bolsonarismo é muito maior que o Bolsonaro, tá certo? O Bolsonaro pode se inviabilizar nas eleições, embora eu acho que eles estão apostando muito fortemente, né, no fato de que as eleições do ano que vem serão as eleições mais tecnologicamente avançadas que já tivemos, e eles estão na liderança em relação a isso. Quer dizer, esse cadastramento que eles estão propondo fazer é mais um acúmulo do ponto de vista de usar as tecnologias em favor, tá certo, de um resultado eleitoral. Bom, mas essa é uma outra questão mais para frente. O que me interessa é o seguinte: eu olhando, tá certo, essa experiência da extrema-direita governando o Brasil, não é? Eu começaria a dizer o seguinte: em primeiro lugar, não é? O Bolsonaro, vamos dizer assim, embora não seja a pessoa dele, mas o Bolsonaro, a extrema-direita, reinventou a política no Brasil. Eu percebo que eles reinventaram a política. Em que sentido? A política, na verdade, como uma luta entre setores diferentes, tá certo? É explícito, ele não nega, ele fala contra a Globo. Nós também não somos a favor da Globo, mas nós nunca falávamos explicitamente. Era sempre a boca pequena, tá certo? Ele, olha, eu sou contra a Globo, sou contra o STF, sou contra não sei o quê. Ele, na verdade, quem está comigo, quem não está comigo é contra mim. Então, essa forma de fazer política que não é a forma pela qual o ciclo político da Nova República enveredou por um caminho que a política é gestão.
tá certo? A política é gestão. A gente quer gerir. Quer gerir o capitalista em crise? Vamos gerir. Precisa isso, põe aquilo. É a gestão, tá certo? Então, nós no campo da esquerda, para poder governar, vamos fazer uma gestão com o centro, tá certo? Então, me parece, tá certo, que ele recolocou a política em outros termos. Você quer fazer política, tem que dizer você é contra quem e a favor de quem. Nós temos dificuldade de dizer, a gente sabe que com quem a gente é contra, mas a gente não diz, porque a gente quer fazer uma política da gestão. Tá certo? Vou dar um exemplo bem concreto do que eu quero dizer. Acho que o pessoal acompanhou e foi notícia, enfim, acho que foi aprovado na Câmara, eu acho que o Bolsonaro vetou um recurso para financiar, para doar absorventes femininos. Tá certo? Aí foi uma polêmica, absorvente. Bom, eu fiquei pensando o seguinte, vem cá, mas que capitalismo é esse, tá certo? Que não paga salário ou não oferece emprego, que as pessoas não podem comprar nem absorvente feminino. Agora, o Estado tem que estar gerindo isso. Obviamente que eu sou contra a política de absorvente, mas eu quero chamar a atenção. Nós perdemos, nós jogamos fora a teoria crítica. Nós não temos uma crítica ao capitalismo, essa é a questão. Nós teremos regerir. Então está em problema, um programinha disso, um programinha... É tudo pelo Estado. Não tem um enfrentamento. Que capitalismo é esse? Tá certo? Essa é a questão. Nós perdemos, não vou dizer que perdemos, é uma palavra forte, tá certo? Mas nós nos distanciamos da teoria crítica. Eu acho que ela é fundamental. Então, em primeiro lugar, né, o Bolsonaro, a meu modo de ver, reinventou a política, tá certo? Segundo lugar, eu considero o movimento bolsonarista como o primeiro movimento de revolução no Brasil. Olha que eu estou usando palavra forte, tá certo? Mas é para a gente pensar. Esse é meu papel aqui, é forçar a gente a pensar, tá certo? E possivelmente não vou estar certo, mas o que me parece que o movimento bolsonarista reinventou a ideia da revolução. Porque é o primeiro governo, pelo menos que eu conheço, posso estar equivocado, desde 1822, tá certo? Que é contra o progresso. Ele é um governo contra o progresso. É um governo que iniciou, inclusive, naquele banquete lá em Nova York, dizendo que o governo dele era para destruir. Tá certo? Todos os movimentos que nós temos de 1822 para cá, e sobretudo com a República, todos os movimentos são movimentos em torno do progresso. Todo governo quer fazer mais, tá certo? Ele quer dizer, olha, eu fiz tantas pontes, tantas escolas, eu construí mais, eu progredi. É a visão do progresso, tá certo? Ele, pelo contrário, ele não tem meta de progresso, ele quer destruir. É uma outra forma de fazer política. Eu acho que nós não estamos entendendo muito bem. Por isso que eu acho que é um movimento revolucionário. Por que é revolucionário? Porque é o seguinte, olha, é um pouco com a ideia do Velho Testamento da Bíblia, né? Isso que está aí está tudo contaminado, isso está tudo podre no Brasil. O STF não presta, os partidos não... Eu tenho que destruir isso para construirmos, tá certo, a pátria cristã. E a impressão que eu tenho é que isso cola, especialmente no interesse dos de baixo, que estão há muito tempo, tá certo, numa situação de vida que não melhora, que realmente tem que terminar isso aí. O fim do mundo está próximo, vamos acabar e construir uma coisa melhor. Me parece que ele trabalha nessa perspectiva, tá certo? E tem ganhando apoio, porque é impressionante um governo que tem praticamente os meios de comunicação contra ele, não contra o ministro da Fazenda dele, tá certo? Mas contra ele, né? E o cara está firme com, sei lá, 20 e poucos % de apoio, um pouco mais ou um pouco menos. É impressionante a gente reconhecer que na nossa sociedade tem um segmento, tá certo, que trabalha com essa perspectiva, que não vê, na verdade, a possibilidade do progresso resolver a sua vida e, portanto, a defesa do antiprogressismo. Bom, e por fim, a disputa, claro, se eu não vejo uma reação, claro que a reação rentista é enorme. Tá vendo? A Globo não faz crítica ou não fazia crítica ao Guedes, mas fazia crítica ao Bolsonaro. Tá certo? Então, obviamente que ali havia um entorno. O problema é que o Guedes não é um cara dos bancos comerciais. Ele não é o cara das tesourarias dos bancos. Ele é o cara do banco de investimento, é XP. É BTG, tá certo? É operações de comércio, na verdade, do mercado de capitais. É outra visão de capitalismo. E aí a tensão lá em cima, a tensão em torno disso. Me parece que ele está cada vez mais fraco, né? E essa
necessidade de agradar o Bolsonaro, ter que furar o teto para eles é terrível. Então, há uma reação rentista e pode voltar, inclusive, tá certo, ao rentismo dominar. É o que a Globo espera, evidentemente, o que a terceira via seria justamente esse fato. Não é? Então, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte, me parece que há uma fissura, e essa fissura é uma tensão lá em cima enorme, brutal, que a gente precisa reconhecer para saber como é que nós vamos lidar com isso, né? Com quem nós vamos nos aliar nesse sentido. Bom, e por fim, o Rodrigo também traz a questão, ora, medidas urgentes, bom, é difícil a gente dizer assim, medidas urgentes, porque, em primeiro lugar, é o seguinte, nós, olhando um pouco, falando, lavando roupa suja, tá certo? O nosso campo, não é, tem tido uma postura que me parece ter jogado fora a ideia de futuro. Nós pouco falamos sobre o futuro, nós conseguimos falar sobre o presente, temos uma crítica adequada, me parece, em diversas situações, crítica ao desemprego, à pobreza, à fome. Bom, a crítica sobre o Brasil me parece correta. No entanto, desta crítica não sai, na verdade, a disputa do sentido da mudança ao qual o país está submetido. Na verdade, dessa crítica há uma postura conservadora, para não dizer reacionária. Quer dizer, olha, diante disso, que o Bolsa Família estão destruindo. Então, qual é a solução? É voltar à Bolsa Família passada. É a ideia de voltar ao passado. Ou seja, nós estamos falando de política olhando no retrovisor. E muito desta política, inclusive, está associada a uma diversidade de grupos, de movimentos, que olham a política como reparação. Ou seja, portanto, estão olhando para o passado. Eu não sou contra olhar para o passado, mas a política de reparação não resolve, não dá resposta ao imediato e ao futuro. O passado deve, a meu modo de ver, posso estar equivocado, servir como experiência para a gente não repetir. Mas você tentar corrigir o passado é colocar, não é, muita força para algo que não dá um horizonte melhor. A não ser para quem foi, enfim, sofreu as mazelas do passado. Enfim, essa é uma questão complexa, tá certo? Então, eu diria assim, quais são as medidas urgentes? São várias, não é? Mas a questão é a seguinte, se você quiser organizar um país, é absolutamente fundamental ter algum planejamento. Senão a gente não sabe para onde vai. Porque quem foi o governo, eu estou vendo aqui o César, gente que teve lá, o Vicente, que estavam lá na proa do governo, se você não tem um horizonte para onde quer ir, você é pressionado por questões do cotidiano. O cotidiano absorve 90% ou mais do tempo. Você tem que ficar respondendo a questões do imediato, é como se fosse um pronto-socorro. É óbvio que o pronto-socorro precisa existir, mas o pronto-socorro somente não dá horizonte se você não tiver alguma retaguarda para onde você vai para resolver o curto prazo, olhando o longo prazo. Então, essa é a questão que me atormenta, ou seja, para onde nós queremos ir? E para onde queremos ir, a gente tem algum planejamento. Então, para mim, questão central é o planejamento, mas o planejamento não leva a lugar nenhum. O planejamento pressupõe ter força, tá certo? Ter correlação de forças, ter maioria para poder tornar esse planejamento, porque você pega ali a Nova República, por exemplo, o Sayad, o Finado Sayad, que faleceu recentemente, ele fez o primeiro plano de desenvolvimento da Nova República, eu acho que nem sei se era esse nome. Quer dizer, planos são vários, mas não tem base política para fazer isso, né? Então, isso significa dizer que, quando a gente pensa num plano, não pode ser, digamos assim, uma pesquisa de opinião pública. O que você quer para o país? Bom, todo mundo vai querer o melhor. O problema é que o melhor não necessariamente se resolve se não tem base política para isso, não tem força política, não é? Então, planejar significa, na verdade, um planejamento que considere justamente a política, o espaço que você tem para construir caminhos, não é? Eu não sei, eu gosto muito da experiência do Juscelino Kubitschek, tá certo? Porque o que vai acontecer? Nós vamos assumir, se aqui, esperamos que vamos assumir aqui, né? Eleição, Lula ganha, etc. e tal, mas um Estado muito enviesado, muito burocratizado, né? As corporações lá em defesa, entrincheiradas, tá certo? Ninguém vai querer gastar recurso, tá certo? O ordenador de despesa, que é uma peça fundamental na administração pública, não é? Ele está rebaixado, tá? Geralmente é o cara da corrupção, tá certo? Então ninguém quer assinar nada. Essa é uma questão fundamental, porque quem pensou o desenvolvimento, lá Celso Furtado, né, precisava ter uma ideia, os planejadores, mas hoje os planejadores por si só
Não é preciso contar que tem o Ministério Público, tá certo? Que tem o Tribunal de Contas. Essas instituições são instituições, digamos assim, dos obstáculos neoliberais, que não deixa gastar. E colocam um risco para quem foi governo enorme, porque você sai do governo e você sai levando, na verdade, um conjunto de problemas judiciais que desestimulam as pessoas serem ousados, tomarem iniciativa. Eu trabalhei na administração pública, você tem lá o cara do Ministério Público como é que é, o procurador, tá certo, que está lá, e ele diz o seguinte, olha, ele é o cara que diz não, isso aqui não pode, ou seja, no fundo você não pode fazer nada. Ele disse, não, mas quem sabe a gente testa por... se você quer fazer, você faz, mas daqui a 3, 4 anos, tá certo? Quando vier o questionamento, o senhor já não é mais presidente, o senhor não está aí, o senhor vai responder, tá certo? Perante a justiça, sem advogado, né? Não, você vai ter que tirar dinheiro do bolso e contratar advogado. Então, tem um problema sério nesse sentido da administração pública. Como é que nós vamos fazer isso? Eu realmente não sei, mas não precisamos pensar justamente que não temos muito tempo e ali vai ser uma frigideira. A gente vai entrar e vão queimar rapidamente se nós não tivermos resultados. Tá certo? Resultados são fundamentais para dar uma ideia de para onde nós podemos ir. Então, o Juscelino Kubitschek ganhou e quase não tomou posse, porque ganhou com um pouco mais de 30% dos votos. Ele tinha 1/3 da bancada que lhe apoiava, não é? E ainda tinha um acordo com o FMI, tá certo? Que era uma espécie de teto de gastos daquela época. Não podia gastar, não tinha base parlamentar. O que falou o Juscelino? Bom, isso aqui, eu não fui eleito para não fazer nada, eu vou fazer. Na verdade, o que ele faz? Ele vai construir a maioria no diálogo com o povo. Ele se mobiliza e constrói a maioria com a sociedade. E vai buscar apoio justamente com as corporações transnacionais, trazendo capital externo para o Brasil. Eu não sei se nós não precisamos pensar alguma coisa nesse sentido, um grande diálogo, tá certo, com as grandes corporações que estão saindo do Brasil. O Brasil tem um mercado, tem um espaço geoestratégico, não sei o que mais. Que tipo de articulação nós podemos fazer com o capital externo? E, sobretudo, com a China. Porque é verdade, nós estamos nos transformando num país, não é, um grande fazendão para a China. Né? Mas será que é o que a China quer? Não. Talvez, me parece que há um espaço para negociação com o governo chinês. Olha, não dá para ser só soja, tá certo? Vamos botar aqui uma manufatura, né? Vamos permitir que o Brasil reindustrialize. É possível? Eu acho que tem espaço para isso. Mas a gente precisa dizer para eles o que a gente quer, porque não vão ser os chineses que vão dizer o que nós precisamos fazer, tá certo? Isso precisa ser planejamento, isso precisa ter ideia, tá certo? Isso é negociação. E nós temos um craque. O Lula é um craque na negociação. Então, vejo com bons olhos, tá certo? Essa possibilidade de nós darmos um salto a partir de 2023, apesar das dificuldades. Mas me parece que talvez a situação em 2023 seja melhor do que foi a de 2003. Renato. Vamos lá, Márcio. Márcio, aí, já alcançamos o seu teto de horário, mas temos mais 3 perguntas. Como é que fica para você? Faz um pacote e vou ser rápido. Fechar. Então faz a sequência o Vicente, o César, e eu faço a última pergunta e a gente faz o último bloco. Fechou? Vicente, com a palavra, por favor. Obrigado, Zé Renato. Márcio, acompanho, né, a sua argumentação, a sua macro-argumentação, os cenários, né, e quero explorar algumas dimensões. Uma ideia força de hoje, da sua reflexão, no que de hoje, é a ideia da mudança de época, né? E você explorou isso muito bem, inclusive caracterizando essa mudança na transferência dos polos hegemônicos, enfim, Inglaterra, agora Estados Unidos, enfim. Né? Mas eu gostaria, viu, Márcio, de ver como você percebe a equação complexa dessa agenda. Né? Você apresentou várias variáveis importantes nessa agenda, mas eu acho que um desafio nosso é fazer o esforço de captar a equação. Né? Mudança de época é igual aqui. Né? E eu uso a metáfora da equação, porque a equação é a coisa mais difícil. Eu tenho de saber quais são as variáveis, o peso de cada uma delas e a relação que cada uma delas mantém com as outras. Né? Então, x é igual, né? Essas coisas todas. E aqui eu queria fazer algumas considerações. Veja, uma época ela se caracteriza por um polo hegemônico, por um polo estruturante. Esse polo estruturante
está na lógica ainda de uma nação, de um país, de um Estado nacional. E, para exercer essa hegemonia, essa centralidade, ele arma um conjunto de alianças, né, de regras e de modus operandi, né? E, portanto, se nós estamos numa transição, mudança de época, nós vamos ter de também estar olhando o futuro como o redesenho de uma governança mundial, o redesenho de um regramento das relações, né, tanto entre os Estados nacionais, entre a dinâmica produtiva e entre as grandes agendas planetárias hoje, né, porque nós estamos num momento em que há agendas importantíssimas, como as mudanças climáticas, né, e a questão do meio ambiente, né? Então, e aqui eu queria fazer rapidamente para você comentar o seguinte: o tigre, né, a metáfora do tigre em relação aos Estados Unidos foi usada, inclusive usada por um parceiro aí, onde está o Zé Renato, o Rodrigo e tudo, o tigre de papel, né? Depois, claro, o pessoal atenuou, sim, é tigre de papel, mas tem dentes atômicos, né? Eu vou retomar a metáfora do tigre, mas dizer o tigre ferido, né? Ferido, cansado e quase abatido, né? E eu sei que fera ferida tem comportamentos assim preocupantes, né? E aqui, veja, o que é que eu estou vendo nesse tigre ferido? Eu estou vendo assim uma agressividade que não é só verbal, mas que vem acompanhado de movimentos que me preocupam, né? Por exemplo, o tigre ferido, ele organizou no pós-guerra, quando ele não era o tigre ferido, a OTAN. E agora ele está tentando organizar o que eu coloquei entre aspas, porque não sei qual é, a OTASIA. Você entende? Ele está deslocando, você entende, um sistema de aliança militar para a Ásia, né? E aí envolvendo bilateralidades complicadas. Tem o Quad, mas também agora tem esse triângulo, você entende, Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, e criando problemas com a França, a questão dos submarinos e tudo. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, que essa fera ferida ela está fazendo movimentos bruscos e também desestabilizadores, porque isso está criando um grande mal-estar na União Europeia. E mais ainda, e nos exercícios atuais dessa semana da OTAN, eles estão fazendo exercícios perigosos, porque estão fazendo cenários de guerra nuclear, e isso está envolvendo o quê? Exercícios sobre o acesso de forças europeias aos estoques de bombas nucleares que estão na Europa, que estão na Itália, que estão assim por diante, né? Então, veja, quer dizer o seguinte, tem esse tigre que ordenou uma mudança de época, que dominou a mudança de época e está nesses movimentos, inclusive com uma retórica até meia de teenager rebelde sem causa. Por exemplo, a declaração de 2 dias atrás do futuro embaixador, você entende, dos Estados Unidos na China, é de um moleque, você entende? Porque ele vai ser embaixador e na declaração na comissão do Senado ele faz xingamentos, né? Quer dizer, enfim. Por outro lado, o novo tigre, ou então o novo dragão, vamos supor, o novo dragão, vamos pegar, né, que a gente tem agora a época do dragão, né? Ele está fazendo movimentos muito sofisticados, o novo dragão. Ele já fez um ensaio importante que nos envolveu, os BRICS, né? Mas ele, através, né, da On Belt, On Road, quer dizer, do caminho da seda, né? Ele está também reestruturando ou criando as premissas para uma nova ordem internacional, inclusive uma ordem internacional econômica, e está insistindo muito numa governança mais multipolar. Você entende? Né? E, portanto, quero colocar isso. Para chegar ao Brasil, você entende? Nessa complexa equação,
repare, o Brasil, em relação a essa agenda de futuro que eu compartilho com você, entende? Ele tem de se convencer que ele é Brasil, mas ele é América do Sul, para ter, repare, um espaço no futuro, né? Então, eu queria, e como nós somos, né, Márcio, militantes da integração sul-americana, mas eles desconstruíram o Sul e tudo, né? E como a China é América do Sul, porque, veja, certamente hoje a nossa relação, uma retomada de uma relação, para um novo governo Lula, né? E espero que a primeira visita que ele faça seja à Argentina, você entende? Né? A China também está na Argentina, a China está na América do Sul, você entende? Então, eu queria que você explorasse um pouco, né, essas indagações assim. Obrigado, Márcio. César, com a palavra, por favor. Márcio, sempre um aprendizado enorme de escutar, prazer em conhecer o Camélias do Leblon, o grupo Camélias do Leblon, e a minha pergunta vai quase que exatamente no sentido do último momento do Vicente, que é, Márcio, nesta mudança epocal, de época tremenda, de variações do centro dinâmico do capitalismo, né? A Europa já está muito bem posicionada. O Draghi, primeiro-ministro italiano, já foi claro e continua claro, é um homem do establishment europeu, né? E olha, nossa missão é voltarmos a olharmos para o Pacífico, né? Então, a Europa, com uma partezinha da Ásia, que agora o Vicente traz aí dentro da estratégia da nova OTAN, né? Tem no impedimento da expansão da China e da influência da China, o núcleo da sua política, e Biden mais conservador, impossível, né? E nesse marco, então, do Atlântico, voltarmos para o Pacífico enquanto continente, enquanto país, né? E o Brasil do litoral para o centro do país, né? Qual seria, então, alguns elementos, né, de uma reconstrução, modificação da política internacional latino-americana e a reconstrução da Anasul? Sob quais novas dimensões, digamos assim, a possibilidade da reconstrução da Anasul, do CELAC e aí dentro o BRICS. Claro que eu sei que isso é um tema para toda uma outra, um outro seminário, né? Mas pelo menos alguns pequenos observações tuas, digamos assim. E falando aí desse deslocamento, se é que dá para colocar esse termo, da burguesia hegemônica rentista, né, para a produtiva agrária, a preparação do Brasil e do Bolsonaro e da Maria Tereza, a ministra que faz a ponte com a China, mesmo enfrentando o rentismo e bolsonarismo de raiz, né, provavelmente os documentos e a chefia da delegação brasileira, estatal e social, em Glasgow, agora na COP26, é do agronegócio. Márcio, obrigado, um abraço. E para fazer o fechamento, eu vou fazer uma pergunta também, e aí fica a palavra com o Márcio, para encerrar. Eu vou tentar contextualizar um pouco o que aconteceu na história da China e jogar alguns elementos e apresentar minha pergunta. Eu acho que dentro do contexto que você apresentou, a forma como a esquerda também está sem um projeto para o Brasil e acaba sendo dragada pela estrutura, eu vejo muita similaridade com o projeto comunista que aqui se apresentou em 21, que passou quase que 2 décadas dragado pela conjuntura local e jogando dentro da regra do sistema, né? Dentro da regra democrática republicana. E levou até o penhasco, vamos dizer assim, do momento em que os fascistas aqui na China acabaram tomando medidas que forçaram os comunistas a tomarem medidas mais drásticas e entrarem com um projeto mais duro e também com ações mais drásticas, né? E dentro desse contexto, eu começo a entender que você traz um paralelo que me caiu agora, assim, que é a questão da... A gente vive a década de 70, uma crise energética no mundo, e tem a Bretton Woods que muda a questão do lastro na economia global. E hoje a gente está vivendo uma crise energética também, por questão do aquecimento global, e o Bitcoin com uma proposta também de reconstruir um lastro, reconstruir as moedas. Então, existe essa similaridade nesses processos. E um processo também que eu acho que entra em choque com o que está acontecendo no Brasil e na China
é que enquanto você afirma que existe um processo de desurbanização, creio que não só no Brasil, mas como no mundo ocidental como um todo, na China está tendo um processo de ultra-urbanização. Existe um projeto de 19 megacidades, então eles estão tentando tirar todo mundo do campo, passar de 60% para 80% de população urbana, para poder revitalizar o campo. E aí entra, acho que a primeira pergunta, essa questão de como a China pode, revitalizando o campo, já construir uma redução da sua importação de commodities agrícolas brasileiras. E dentro desse processo também, existe uma redução agora na China da produção. Então a China está querendo deixar de ser a fábrica do mundo e converter essa economia que é produtiva para uma economia de serviço. Então já existe esse debate dentro da China, a questão da dupla circulação, que é justamente para cair nisso que alguns companheiros já apresentaram, que é o debate o que alguns já chamam de quarta revolução industrial, e também do Belt and Road, que acaba compondo parte disso, que é o vínculo dessa dupla circulação interna e essa troca, esse caminho de troca global que a China apresenta, principalmente pela via digital, né, que é o grande debate na China, a economia digital. Então, eu vi que você apresentou um elemento muito interessante, que é essa questão do Giovanni Arrighetti, eu acho que é dele, né? O ciclo de sistemas acumulados, que é essa questão da fase material e a fase financeira. Então, como isso se comporta dentro desse processo que parece que existe um paralelo entre Brasil e China, mas um processo oposto, e quanto esse processo de construção de um projeto do Brasil pode se acoplar a essa mudança totalmente antagônica entre a economia brasileira e chinesa, principalmente essa questão a gente está vendo aí a uberização, e aqui já um processo de ainda avançar na questão da economia digital, e não sei se eu deixo claro, mas eu acho que existe esse paralelo de contradições que você me aponta um elemento que é riquíssimo, que é essa questão de jogar a economia para o oeste do Brasil, que parece realmente uma visão louvável e realmente caminhar para o Pacífico. Então, gostaria que, se possível, explorasse essa visão também. Obrigado. Bom, eu também vou agradecer, porque eu sou educado, mas as questões estão tão complexas que eu acho... Vamos deixar para outro momento, mas não, estou brincando. Muito obrigado, então, o Vicente, o César e o Renato. Eu vou reagir, porque também já estou um pouco cansado, já próximo ao meio-dia aqui no nosso horário. Começo de trás para frente, mas... de certa maneira, está interconectado com as questões anteriores do Vicente e do César. Bom, a primeira questão é o seguinte: eu não sei se a China pode ser enquadrada nesta visão teórica do Arrighi a respeito de ser um ciclo sistêmico de acumulação. Porque a ideia da acumulação capitalista, tá certo? Isso... Ele desenvolve que os Estados Unidos foi o quarto ciclo sistêmico de acumulação, o primeiro foi genovês, e com o Império português e espanhol, depois os holandeses, depois os ingleses e depois os Estados Unidos, tá certo? Então, eu tenho... Porque, na verdade, é o seguinte, vamos... E aí, debatendo um pouco também com o Trevas, né? Para mim, a China é uma incógnita, porque, diferentemente do projeto soviético, né, a União Soviética se constituiu, isso tem a ver com a ideia do comunismo no início do século passado, etc., a Revolução Russa e tal, foi um projeto oposto ao capitalismo, tá certo? É um projeto fechado, é alternativo. Ou seja, os estudantes da União Soviética não iam estudar nos Estados Unidos, não tinha comércio entre os Estados Unidos e a União Soviética, tá certo? Não havia compartilhamento tecnológico, na verdade, um queria o fim do outro. Certo? Bom, a China, embora talvez lá em 49 fosse nesse mesmo sentido, mas as reformas de 78 vão justamente numa outra perspectiva, que é usar o capitalismo, interpenetrar nas veias do capitalismo e oferecer a competição e ganhar espaço. É o que eles têm feito. São extremamente competentes, tá certo, em ocupar espaços do capitalismo, tá certo, pela sua capacidade de produzir mais barato, mais eficiente e cada vez mais tecnologicamente avançado.
Então, isso difícil, isso constituiria um ciclo novo dentro da acumulação capitalista, ou porque, diferentemente da União Soviética, que tinha um projeto político, os chineses se tem não apresentam, é um projeto econômico. É sempre econômico, tá certo? É entrar pela OMC, é o comércio. Então, por isso é a minha dificuldade, tá certo? Eu não sei se isso é uma parte inicial e depois, pelo menos, eles estão cumprindo tudo o que disseram, não é? Pelo menos os planos inegáveis. Em 2050, se não falha a memória, aí sim ser uma potência militar. Ainda não, agora não. Então, bom, então isso é a primeira dúvida. Segunda dúvida, né, que na verdade é o seguinte: o salto do capitalismo está associado à revolução industrial e tecnológica. Primeira, segunda. A impressão que eu tenho é que nós não avançamos para uma nova revolução industrial. Nós estamos ainda com a tecnologia da indústria da segunda geração do final do século XIX. Ou seja, não, a meu modo de ver, os produtos que nós temos hoje, carro, telefone, o que você quiser, são produtos da segunda revolução industrial. Não tem terceira e muito menos quarta, a meu modo de ver, tá certo? Não sou dono da verdade. O que nós estamos tendo é uma revolução tecnológica informacional, ela não é industrial. Tá certo? Se você pegar a primeira, a segunda, o que é a revolução industrial? Ela introduz novos produtos, novos complexos produtivos, que se adicionam aos já existentes. A revolução informacional não traz novos complexos. Ela, na verdade, interpenetra nos complexos já existentes. A indústria automobilística continua montagem, mas agora é mais moderno, porque a digitalização, porque o algoritmo, a inteligência artificial não tem, a meu modo de ver, revolução industrial. E se não tem revolução industrial, dificilmente tem um ciclo sistêmico de acumulação. Tá? A revolução informacional, ela cria formas novas, quer dizer, questiona, inclusive, agora é trabalho imaterial, enfim, tem todo um debate aí que nem vou entrar no mérito, não é? Mas olhando o passado, quer dizer, o passado sempre foi o seguinte: a máquina, não é? Aquilo que o Marx chamava da mercadoria a partir da indústria, né? Ela, na verdade, visava substituir o homem, tá certo? A máquina substitui o homem e faz o homem, do trabalhador, aí, o homem ou mulher, faz do trabalhador um apêndice. Então, a ideia é da substituição do homem. A impressão que eu tenho é que a revolução tecnológica, informacional, ela não visa substituir o homem. Ela, quer dizer, não muda o trabalho, ela precisa do homem. Porque a mudança tecnológica, a digitalização, se quiser, a comunicação, ela pressupõe mais pessoas falando, mais homens, mais integrado. E aí vai dizer, mas vem cá, mas não vai desaparecer agora o trabalho do médico? Não, uma parte vai... Tudo que é possível mudar, que é contínuo, é simples, vai facilitar, mas o médico continua sendo fundamental. Não, eu precisaria mais tempo para explorar isso, mas o que eu quero dizer, apenas para te responder, é que eu não sei se, de fato, a China se transforma num novo ciclo sistêmico de acumulação na ideia de que assim se organiza o capitalismo. Porque eu não sei, a China é capitalista, não é? Ou ela está aproveitando o capitalismo para levar o limite e aí dar o salto? Eu não tenho condições de explicitar isso. E vejo que nós estamos diante de uma profunda revolução informacional que é quase nada industrial. É a minha forma de ver. Respeito, obviamente, as outras, porque isso que eu estou falando é minoritário. Aqui se fala quarta revolução, indústria 4.0 e não sei o que mais, mas a indústria é a mesma, não tiveram novos produtos. Ah, mas é telefone celular. Sim, é celular, mas é telefone. Foi uma sofisticação. Bom, então, olha, é difícil até falar sobre... Quer dizer, eu gostei dessa do tigre ferido. De fato, eles estão feridos. E eu não sei se eles, no limite, farão aquilo que foi feito na Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, que, do ponto de vista economicista, foi justamente uma batalha para ver quem, da Alemanha, dos Estados Unidos e com parceria do Japão, substituiriam a Inglaterra. E foi a guerra para isso, né? Na realidade,
A impressão que eu tenho, na verdade, a crise de 1929, né, ela já expressou os limites da expansão material do ciclo sistêmico dos Estados Unidos, porque já tinha ali a produção em grande escala. Então, o que aconteceu ali foi uma saída política, uma saída, sei lá, social-democrata, trabalhista, democrática, que reinventou, na verdade, postergou aquele limite do ciclo material por mais 30 anos, ou seja, e a guerra foi, na verdade, o espaço para construir o dinamismo do capitalismo assentado no complexo militar. Quer dizer, sem o complexo militar, finalizando a Segunda Grande Guerra Mundial, eu não sei se haveria todo o dinamismo que houve no capitalismo, né? Porque a Guerra Fria foi fria para os países do centro, mas foi quente em várias regiões do país, do mundo, né? Depois, a ideia de um Estado industrial com capacidade de normatizar as grandes corporações, com tributação, com regras, porque é um capitalismo monopolista, com grandes empresas. Como é que se organiza isso quando não é mais o preço que resulta da oferta e procura que define as determinações de produção, e agora é a margem de lucro? Isso aí precisa de um Estado forte, né? As regras lá que estabelecidas nos anos 30, e depois o Estado de bem-estar social, que era, na verdade, formar um fundo social, um fundo público, para permitir que as pessoas sobrantes pudessem viver, como na situação dos aposentados, tá certo? Viver de renda, ou mesmo dentro do Estado, que cresceu. Então, isso empurrou o capitalismo por mais 30 anos. Se a gente pegar, agora está me faltando o nome do autor, o alemão, que escreveu lá, ele olha o capitalismo pós-80, é um capitalismo comprando tempo, tá certo? Comprando tempo, que não tem saída não tem um novo ciclo sistêmico, tá certo? A globalização foi a forma de você avançar em cima de outros mercados, destruindo os mercados nacionais. Então, esse é um debate bem mais complexo, é mais tempo. Infelizmente, vou ficar devendo aos amigos as questões, não é? Para não dizer que não falei de flores, eu acho que a Unasul foi a experiência exitosa para colocar de pé a América Latina diante do tigre, embora ferido. Eu penso que agora, talvez, a recuperação da Unasul seria justamente para nos organizar para fazermos uma negociação com a China. Porque a China está entrando em tudo que é país, não tem negociação, é uma coisa muito passiva da América Latina. A Unasul poderia, na verdade, fazer uma negociação em outro patamar, olhando, tá certo, a região como um todo. Agora, como fazer isso? Qual seria o plano? Eu não sei lhe dizer, mas talvez a Unasul teria justamente um papel tão importante como teve anteriormente, mas ele foi desmontado ao mostrar que a América Latina tem espaço, os países em relação olhando os Estados Unidos. Mas agora, dada a contaminação chinesa, eu acho que é fundamental que a gente pudesse ter uma negociação num outro patamar, de forma articulada, integrada, tá certo? Porque isso não seria muito importante. Porque é óbvio que nós, na América Latina, estamos, de alguma forma, integrados, né, nesse novo plano Marshall, que agora é dos chineses, N vezes maior em termos de recursos, que foi o plano Marshall dos Estados Unidos, ali em 47, 53. Não é? Mas eu acho que nós entramos meio pela porta dos fundos nesse plano, não podíamos entrar pela porta da frente se tivermos capacidade de nos organizarmos nessa perspectiva que a Unasul anteriormente havia estabelecido, né? Então, não sei assim, se vamos ter guerra, o que vai acontecer, tá certo? Mas as transições passadas de centro dinâmico foram justamente pela violência e pela guerra, que aí seria o mais trágico. Bom, não tem resposta para tudo, tá certo? Não sou dono da verdade, minha ideia aqui era trazer algumas ideias para reflexão, né? Essas ideias não vão mudar a nossa realidade, o que vai mudar é a nossa capacidade de nos organizarmos e atuar coletivamente. Parabenizo ao grupo todo, desculpe por ter levado tanto tempo nas respostas. Até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Maravilha. Muito bom, Márcio. Muito obrigado. Excelente. Obrigado para a gente aqui que está na China e que tem pouco contato com vocês aí. É bastante importante escutar tudo isso. E foi excelente. Obrigado por tudo, Márcio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito bom. Deu certo, era o que a gente precisava. Obrigado. Um grande abraço a todos aí. Um abraço. Boa noite para
aqui a gente tem um bom almoço para vocês aí, um bom repouso. Não, eles vão sair para balada. Tem balada. Vai virar noite, sextou. Sextou, hoje é sexta, né? Tem que ir para mamada. Vai dividir essas ideias Lá agora. já é quase sábado. Maravilha, boa balada. Boa balada. Obrigado, gente. Obrigado a vocês, Dançou, mais uma vez. Tá, obrigado, Excelente. Márcio. Muito bom. Tchauzinho. Tchau, abraço. Você me manda o link, né, Rodrigo? Mando sim. Tá bom.